Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais uma vez em Teu nome estarmos reunidos, Senhor. Pois é só em Teu nome que tudo acontece, Senhor. É só em Teu nome que há poder. É só em Teu nome, Senhor Jesus, que há misericórdia, paz, alegria, amor bendito que nos alcança, Senhor, de uma forma inimaginável, fazendo cumprir em nós todas as Tuas promessas. Graças te damos, Senhor, pela maravilhosa graça que nos alcançou. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor, nesta noite, a ouvir a Tua voz, a sentir a Tua presença bendita, Senhor, santificadora e transformadora no nosso meio, purificando-nos de todo pecado que ainda nos assedia de perto, Senhor, trazendo ainda mais luz para a nossa mente, para que possamos remover o interior do nosso coração e mente todo tipo de sujeira, Senhor, que ainda existe e faz separação entre nós e Ti. Ó Senhor Jesus, faz de cada um de nós verdadeiros discípulos, verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, discípulos comprometidos com o Teu reino, com o Teu Evangelho. Faz de cada um de nós uma nova criatura, que não mais vive para si, mas vive para o seu Criador bendito para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o propósito pré-estabelecido por Ti desde antes da fundação do mundo, Senhor. Que sejamos luz, que sejamos sal. Ó Senhor, ajuda-nos a perseverar até o fim, na certeza que já tem valido a pena, Senhor. Tudo que vivemos é para o Senhor que vivemos. Já tem valido a pena, Senhor. Dai-nos, Senhor, um entendimento nessa noite para uma compreensão fiel da Tua Santíssima Palavra, que transforma as nossas vidas. Elucida, Senhor, todo tipo de sombra e confusão que ainda exista no nosso entendimento. Agora por cada irmão e irmã, pela luta de cada um, ajuda-nos a combater o bom combate da fé. Eu oro, Senhor, pelos enfermos físicos, os que estão enfermos fisicamente, Senhor, e principalmente por aqueles que estão enfermos espiritualmente. Tem compaixão e traz de volta, Senhor, para perto de Ti aqueles que estão na dúvida. Pois, como o Senhor tem nos ensinado, para quem iremos, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Graças te damos mais uma vez, Senhor, para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição em Atos capítulo 5. Mas antes da gente começar em Atos 5, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo em em 2 Coríntios capítulo 2, para que nós possamos ter uma compreensão melhor das palavras que estamos meditando em Atos capítulo 5. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a verdadeira guerra espiritual. A gente às vezes tem um entendimento muito limitado, quando não errado, equivocado, sobre batalha espiritual. Então achamos que batalha espiritual é quando nós estamos lutando contra algum tipo de demônio, uma espécie de exorcismo, como nos filmes de Hollywood. Não, a batalha espiritual é diária. A batalha espiritual, ela é, preste atenção, ininterrupta. Você está em sua casa, você pode estar em um momento de lazer, em descontração com sua família,
e alegria, e ali está tendo uma batalha espiritual. A batalha espiritual acontece mesmo quando a gente não percebe que ela está acontecendo. A batalha espiritual, ela não para, ela não vai parar até a volta do Senhor, até o nosso encontro com Ele. É preciso que a gente entenda isso. Quando o Senhor Jesus, e nunca é demais lembrar isso, quando o Senhor Jesus disse vigiar e orar sem cessar, Ele não está exagerando. Ele sabe o que Ele está falando. Nós devemos vigiar e orar sem cessar. Todos nós, eu creio aqui, principalmente eu tenho, né, esse testemunho na minha vida que todas as vezes que eu deixei de vigiar e orar, eu caí. A mente, as palavras descuidadas, em ações impensadas, mesmo como crente. Então, orar e vigiar sem cessar não é para o incrédulo, é para você e para mim. E temos um inimigo tão ardiloso que é capaz de se disfarçar de anjo, que é capaz de usar pessoas que parecem servos de justiça. E nós precisamos estar atentos, manejando bem a palavra da verdade, cheios do Espírito Santo, para podermos discernir bem todas as coisas. Então, aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, em toda a carta de 2 Coríntios, eu convido aos irmãos, né, se eu puder passar um dever de casa para vocês, vou passar para mim. Vamos ler 2 Coríntios essa semana. Não é uma carta muito extensa, não, dá para você ler. Pessoas que leem rápido, né, de repente pode ler em 1 hora. Pessoas como eu podem ler em 2 dias. Tem uma leitura mais lenta. Mas é algo que vai ser extremamente enriquecedor, principalmente no contexto que a gente está estudando o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Então é tão maravilhoso se a gente, em paralelo, ler as cartas, que a gente tem uma compreensão do contexto em que as cartas foram escritas. Coríntios mesmo, que recebeu 2 cartas, Lucas, ele narra a chegada de Paulo na cidade de Corinto. O tempo que Paulo chegou em Corinto, o tempo que ele ficou lá, os desafios que ele enfrentou, estão todos narrados no livro de Atos. Se Deus permitir que a gente estude até lá, a gente vai ver isso. Então aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 17, é uma passagem que eu creio que todos nós precisamos dar uma atenção, assim, uma firme, uma forte atenção a esse versículo, diante da verdade do movimento evangélico que enxergamos nos dias atuais. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Parece que Paulo escreveu isso hoje, né? No dia 28 de março de 2023. Não, Paulo escreveu isso no século I. Muito provavelmente entre a década de 40 e 50 do século I. Porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. E preste atenção, como tantos outros. Já havia tantos outros mercadejando a palavra de Deus há quase 2000 anos atrás. Já haviam. Então, quando a gente olha para o cenário evangélico atual, não devemos nos escandalizar. Pelo contrário, devemos olhar para isso e ver a palavra de Deus cumprindo. Estamos avisados. Porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus como tantos outros. Antes, e a ideia de antes aqui é, pelo contrário, em Cristo. Perceba que tudo que o cristão faz, ele faz em Cristo. Essa é uma expressão que aparece muito nas cartas paulinas. Significa que você faz dentro de Cristo. É aquela ideia que eu já dividi com os irmãos que vemos no Novo Testamento. Nós somos ramos que foram enxertados na videira e agora fazemos parte dela. Somos um com a videira verdadeira, que é Cristo. Então aqui ele diz, em Cristo é que falamos
na presença de Deus. Você já imaginou isso? Na presença de Deus. Eu e você conversamos com algumas pessoas no dia de hoje, sim ou não? Você sabia que tudo que a gente conversou foi na presença de Deus? Você teria essa mesma conversa se Jesus estivesse sentado ao seu lado? Eu quero te dizer que ele estava. E você não viu. Você diria as mesmas palavras? Você daria os mesmos sorrisos? Se Jesus estivesse ao seu lado e ele estava. Percebe como é tão importante entender como os cristãos se movem. Eles se movem em Cristo e na presença de Deus. E isso é algo que a gente nunca pode perder, irmãos. Esse é o senso de maravilha que o Novo Testamento nos traz. O véu foi rasgado. E quando a gente lê assim, o véu foi rasgado, tem esse aspecto positivo de maravilha, temos agora livre acesso ao trono da graça, mas tem esse aspecto também de juízo, porque o véu foi rasgado. E agora, do mesmo jeito que vemos a Deus, claramente, Ele nos vê. Pastor, então antes que o véu fosse rasgado, Deus não nos via? Via. Mas a ideia aqui é: quem mais é dado, mais lhe será exigido. A ideia é que a cobrança para nós agora é muito maior do que para aqueles que ainda não tinham a revelação do Novo Testamento. Então, é que falamos na presença de Deus com sinceridade. Olha que coisa, sinceridade. Você pode ser sincero e não ser cristão. Você vai ver islâmico sincero. Você vai ver espírita sincero. Você vai ver um ateu sincero. Mas você nunca vai ver um cristão que não seja sincero. Percebeu? É uma das evidências da fé, é a sinceridade. Existem muitas especulações acerca de onde surgiu a palavra sinceridade. Uma delas é bem... traz um contexto bem visual, que é a palavra sem-cera. Porque quando costumava vender os vasos na feira, então, se o vaso tinha uma pequena rachadura, a pessoa passava uma cera assim para disfarçar aquela rachadura, né? Então a pessoa comprava achando que era um vaso bom e aquele vaso já estava deteriorado. Então a palavra sem cera era isso. É de verdade. Não tem deteriorização. Não tem engano. Então por isso Paulo diz aqui. É com sinceridade. E da parte do próprio Deus. Ele não só tem esse senso da presença de Deus, como ele também sabe que o que ele faz para o próprio Deus. Você entende que você trabalha para Deus, independente do ofício que você desempenha aqui na terra, independente de quem seja o seu empregador, independente qual seja a sua profissão, você trabalha para Deus. É Deus quem te dá todos os meios para que você desempenhe o serviço. Por isso esse senso da parte do próprio Deus. A ideia é sempre: eu não estou aqui pela minha vontade, porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus, e foi Ele que me enviou. Então um cristão, ele não vai pregar ali na esquina porque deu vontade. Ele é direcionado. A gente não vai para o interior da Bahia ou o interior de qualquer outro estado do Nordeste, ou mesmo no Oriente Médio, porque a gente acha que esses lugares são necessitados do Evangelho. O mundo inteiro é. Preciso que a gente entenda que a gente tem que ter direcionamento. Nós precisamos entender que o leme do barco nunca esteve nas nossas mãos. Graças a Deus por isso. Mas também nós não somos filhos do acaso. Nós temos um propósito.
Eu preciso que tenhamos comunhão com o Senhor da obra, para que possamos ter plena convicção de que estamos no lugar certo. Por exemplo, você tem certeza que essa é a igreja que Deus quer que você congregue? Se é, então eu quero te perguntar, você tem feito tudo o que deveria fazer na igreja que Deus te plantou? Essas perguntas, irmãos, elas são extremamente vitais desse lado da eternidade, porque do outro já não importa mais. Deixa eu explicar de maneira clara. Se você está no lugar certo, fazendo a coisa errada, juízo. Se você está no lugar errado e acha que está fazendo a coisa certa, juízo. Então, a hora de pesar as coisas é agora. A hora de se examinar, a hora de corrigir a rota, a hora de converter, é agora. Inclusive, a ideia de conversão significa mudança de trajetória. Entendimento de que a direção que íamos antes estava errada. Por isso, pela direção de Deus, a nossa rota foi corrigida. Por isso, entenda contra quem nós estamos lutando, irmãos. Contra todo um sistema diabólico que vem do mundo espiritual e domina todo o mundo físico. Os governantes, aos famosos, aos não famosos, a familiares, próximos, amigos, pessoas que nos consideram inimigos, apesar da gente não ser inimigo de ninguém. Porque nós temos paz com todos, mesmo quando elas não querem ter com a gente. Então, Paulo está falando justamente isso, cuidado, porque tem aqueles que estão comercializando a verdade, obtendo algum tipo de vantagem, seja ela financeira ou não. Não só existe vantagem financeira, tem vários outros tipos de vantagem que as pessoas tentam obter na igreja. E aqui agora eu quero convidar vocês a abrirem o texto que a gente estava estudando, que é Atos 5. Vamos dar continuidade de onde nós paramos ontem. Mas você já entendeu. A introdução é essa muito clara, que nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual, irmãos, ela não começou nem com a vinda de Cristo. Essa guerra espiritual é desde Caim e Abel. Então, muito tempo em batalha. Versículo, eu quero fazer a leitura aqui a partir do versículo 17, mas ontem nós já lemos do 17 ao 20. Hoje o estudo vai começar do versículo 21. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. Lhes disse: ide, e apresentando-vos ao templo, ou no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Olha, irmãos, é preciso que você tenha consciência de uma coisa. Um cristão, ele tem alguns defeitos que estão sendo trabalhados durante a nossa santificação. Mas é impossível você ser cristão e ser covarde. Não dá para ser. E covarde, irmãos, não estou falando no sentido masculino da palavra, se é que tem esse sentido, mas eu estou falando covarde no sentido daquele que retrocede, seja homem ou mulher. Nós temos na história da igreja muitas mulheres que foram mártires, morreram, mortas, assassinadas por conta da sua fé, e até os dias atuais. A igreja ainda continua sendo perseguida assim, em determinados locais.
Então eu preciso que a gente entenda, e eu quero convidar vocês a abrirem comigo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, é a última das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Nós já meditamos um pouquinho sobre ela, mas eu gostaria de falar ainda mais, chamar a atenção para algo. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, e é uma espécie de carta de despedida. Quando a gente estuda a carta de 2 Timóteo, a gente percebe que Paulo está chamando Timóteo para se encontrar com ele em Roma. Timóteo está em Éfeso, e ele chama Timóteo para que se encontre com ele em Roma, mas ele sabe que a viagem é longa, e ele sabe que talvez Timóteo chegue e ele já tenha sido morto. E é uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe se Timóteo chegou a tempo de se despedir de Paulo. A gente só sabe que Paulo escreveu essas palavras. Então, olhe as últimas palavras bíblicas que o apóstolo Paulo endereçou ao seu filho na fé, pastor da igreja de Éfeso. Versículo 6 do capítulo 1, 2 Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você entendeu? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, vai dar medo, mas a gente tem que vencer o medo. Eu não sei se você tem medo de altura. Eu me sinto extremamente incomodado com a altura. Eu não sei se você tem medo de lugares fechados. Eu me sinto extremamente incomodado com lugares apertados. Tenho muito problema, né? Já tive que fazer aquele exame que você entra numa caixinha. É que daria um enterro com a pessoa viva, né? Acho que é ressonância que chama, né? Bota você numa maca, aí você vai entrando num buraco. E primeiro que aquele negócio nem me cabe, né? Eu fico com receio de ficar entalado. Então eu não gosto dessas coisas. Mas o que eu quero mostrar para você, o desconforto faz parte da vida do cristão. A gente vai ser colocado pelo próprio Deus sistematicamente em lugares desconfortáveis. Desconfortáveis principalmente para a nossa alma, para o nosso ego, nosso eu. E a gente vai ter que ter coragem, porque Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Então, olhe, cuidado, Deus não tem te dado espírito de covardia. Eu quero que você entenda que Paulo está dando um puxão de orelha em Timóteo. Mas de poder. E a palavra que está escrita aqui é a palavra que dá origem, no português, a palavra dinamite, a palavra dínamos. Poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação pode ser traduzida também como domínio próprio. Então você tem que ter poder da parte de Deus, mas você tem que usar o poder com amor. E quem é que vai te dizer como usar o poder em amor? O equilíbrio, o domínio próprio. Tem hora que é para falar e a gente fica com medo e a gente se cala. Tem hora que é para se calar e a gente fica cheio de vontade de dizer um monte de verdade. Então, é o domínio próprio. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Olha, irmão, qual foi a última vez que a gente sofreu por amor ao Evangelho? Alguma lembrança? Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com
Profana vocação? Santa. O chamado é santo. É para ser santo. E o santo santifica-se mais ainda, não menos. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestar agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Você sabe, quando você vai e fecha os seus olhos à noite e ora, o Deus a quem você ora é real. Porque, como já disse um pregador do passado, a nossa mente é uma fábrica de ídolos. E a melhor forma da gente, ou a pior, né? Uma das piores formas, se não tem melhor, de se criar um ídolo, né? Mas uma das formas mais fáceis de se criar um ídolo é usando a Bíblia. Escolhendo partes que a gente quer, jogando fora partes que a gente não quer. Criamos um ídolo, baseado em preceitos deturpados das Sagradas Escrituras. Extremamente comum nos dias atuais. Por isso ele diz: eu sei quem eu tenho crido. Eu sei. E a pergunta é: nós sabemos? E esse verbo saber, irmãos, a ideia aqui é: eu conheço. Não é simplesmente eu sei de nome. Eu sei quem é o prefeito de Salvador. Eu sei quem é o presidente do Brasil. Não, não é eu sei, é eu conheço. Eu conheço. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo. Há uma certeza, uma plena convicção de que é poderoso. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Você entende que o apóstolo Paulo está vivendo aqui na terra, entesourando no céu? Ensinos que o próprio Jesus nos deu. Não ajuntei para vós outros tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corroem, estragam, mas ajuntei tesouros no céu. Ninguém pode roubar, não se desgasta. O tesouro dele estava lá. Onde está o nosso? Meu depósito, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão. Você entende que a igreja tem um padrão? Às vezes a pessoa diz: fulano está muito parecido com outra pessoa, né? Normalmente é a figura do pastor, que é sempre motivo de execração pública. Mas fulano está muito parecido com Beltrano. Mas vem cá, e Beltrano é crente? Porque se for, é legal. Sede meus imitadores. Procura homens idôneos. A ideia de idôneos é homens iguais a você, Timóteo, para poder se dividir a fé. Porque você não vai poder dividir a fé com qualquer um. Você tem que ver um mínimo de espiritualidade na vida da pessoa para poder falar com ela. Não é qualquer um de qualquer jeito. Tem um padrão, irmãos. É impressionante. Alguns irmãos aqui estão aqui, outros eu conheço e não estão aqui, trabalham na construção civil. Você consegue um trabalho de pintor na construção civil se na sua carteira não tiver lá pintor? Consegue, meu irmão? Mas se você chegar lá para o médico: mas eu sei pintar, eu já pintei minha casa, já pintei a casa de Paulinho, já pintei a igreja.
Você não tem, você não está lá, você não é pintor. Na carteira não tem pintor. Ele não vai te contratar. Então, tem um padrão no mundo, irmão. Mas a gente quer fazer de qualquer jeito. Porque assim, é para Deus, então é o resto. É de qualquer jeito, é para Deus. É a visão deturpada que a gente tem, muito em virtude por conta do catolicismo romano. Contribuiu muito para essa ideia equivocada e contribui até hoje. Então ele diz aqui, cuidado, mantenha o padrão das suas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. Ele está dizendo, Timóteo, o meu depósito está lá no céu. Eu também sei que você tem um lado, Timóteo. Guarda, continua guardando lá. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita. Percebeu porque não vem mais 7 espíritos na sua vida, se você é crente? Porque se ele tentar voltar, a casa não está vazia. Ele volta com 7 espíritos para a casa que está limpa e adornada, mas vazia. A gente não. Tem o Espírito Santo. Se bater, o Espírito Santo diz, aqui não, aqui tem dono. Você não viu na porta aí não o sangue do Cordeiro? Isso significa que o diabo não pode influenciar você ali? Pode e vai. Porque ele não pode entrar. Há uma diferença muito grande entre possuir e influenciar. Então aqui, voltando agora para Atos 5, porque eu faço questão de meditar com vocês em todas essas passagens? Porque você tem que entender, quando esses apóstolos são confrontados por autoridades que podiam fazer mal, matar eles, fazer coisas perversas com eles, mas eles continuam dizendo, a gente não vai deixar de pregar. É isso mesmo. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Porque não é algo exclusivo para o colégio apostólico. Não, começou com os apóstolos e está agora a gente. Não parou em Paulo, em Timóteo, não. É eu e você agora. É a gente, irmão. Então, imagine Paulo escrevendo essa carta para você e para mim. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Vamos lá. Mas pastor, tem um monte de gente retrocedendo. E aí? Vamos lá. Mas pastor, a maioria das pessoas não quer nada. E aí? Vamos lá. Nosso compromisso é com Deus. Ele tem todo o poder. E quem serve ao Deus verdadeiro sabe como é maravilhoso servir. A melhor coisa do mundo. É o melhor ofício do mundo. Então, voltando agora para o nosso texto. Atos 5, 20. Ide, é o que diz o anjo para eles. O mesmo anjo que soltou, não diz foge. Às vezes a gente quer ouvir isso, né? Atos 5, 20. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. A ideia é prega o evangelho, continua lá, de onde parou. Prenderam vocês estavam em que versículo? Continua. Para pregar tudo, viu? Deixa nada de fora. Não, senhor, mas tem aquela parte do inferno que o povo não gosta. Prega também, hein? O povo tem que ser avisado. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, ô irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa que dói em mim. Não sei se dói em você, porque de repente você é mais espiritual que eu. Obediência tardia é desobediência. Quem aqui tem filhos? Quando a gente diz assim para o nosso filho, meu filho, vá tomar banho, a gente está dizendo, vá tomar banho a hora que você quiser? É assim que o pai quer dizer? Quando o pai ou a mãe está dizendo, meu filho que chegou da escola, né, daquele jeito, limpinho, parecendo um carvão,
Vá tomar banho. O que a gente está querendo dizer é: vá tomar banho imediatamente. Não vá deitar na sua cama sujo. Não sente no sofá sujo. Vá logo tomar banho para depois vir almoçar. Aí daqui a pouco está a criança lá com a mão, parecendo carvão, parecendo aquele pessoal que trabalha com graxa, na mesa. Não, filho, você não tomou banho? Não, meu pai, você disse para tomar banho, mas você não disse quando. Parece assim a gente, né? Perdoai uns aos outros. Dá para perdoar, mas não disse quando. Amai uns aos outros, mas não disse quando. Tem tesouro no céu e não na terra, mas não disse quando. Então parece que a gente pode, né, ir empurrando com a barriga enquanto dá. Não, irmãos, obediência tardia é desobediência. É como se a gente estivesse tirando Deus o povo. É por isso que Paulo diz: Deus não se deixa escarnecer. Bobo é aquele que pensa que está enganando Deus. Esse é bobo. Então aqui eles foram ao romper do dia. A ideia é: o cristão, ele tem esse senso de responsabilidade que ouviu dos lábios do seu próprio Salvador. Façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, você já viu alguém colhendo no campo de noite? Eu nunca vi, pode ser até que tenha, né? Por quê? Porque a ideia aqui de uma sociedade rural é o quê? Noite é para descansar. Então o cristão precisa entender que o nosso descanso é no céu. Aqui é para se desgastar mesmo. Pastor, desde que eu entrei na igreja, em 10 anos eu acho que eu envelheci 40. Aí eu digo: bem-vindo ao meu mundo. Que aqui é para se desgastar mesmo, filho. O nosso homem exterior está se desgastando. Você imagina que as pessoas olharam para Jesus e disseram: não tem nem 50 anos. E Jesus só tinha 30. Mas já tiraram Jesus como alguém que já estava beirando 50. Porque, irmãos, se tem algo que desgasta a pessoa, é o serviço cristão. Não tem recompensas terrenas. Tem oposição espiritual e terrena. A gente tem oposição até por dentro, que é a carne. Então aqui eles estão combatendo o bom combate da fé. E olha, eles voltam lá para pregar. Presta atenção, agora já é outro parágrafo. Chegando, porém, o sumo sacerdote aos que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado. A ideia é mais ou menos assim: a audiência deles começou no dia anterior. Como ficou tarde, mandaram eles para a prisão para que eles continuassem a ser ouvidos no outro dia, né? Então, chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. A certeza que eles estavam na prisão. Eles não sabiam ainda que eles haviam sido soltos. Mas os guardas, indo, não acharam no cárcere. Olha o desespero. Porque aqui agora a responsabilidade é dos guardas. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Pai, como foi isso? Deus cegou, Deus botou para desmaiar? Não sei, irmão, só sei que foi assim, é bom demais.
Porque esse é o Deus que faz muito mais do que a gente imagina. Como é que pode? Os guardas estão lá. E os discípulos não estão mais lá. Mas eles estão lá. Chama os discípulos. Discípulos! Oxe, cadê eles? Estavam aqui agora. Né? Parece um irmão que tem esse dom, né? De vez em quando tá, de vez em quando não tá. Tchau, aparece. Desaparece. Vamos orar. Mas, versículo 24. Quando o capitão do templo, a ideia aqui é que começou a subir a hierarquia. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. E agora? Mas que porra é esse? Será que eles têm alguém aqui dentro infiltrado? Porque é sempre assim, né? Ninguém leva Deus em consideração. Ele tem espiões aqui, alguém soltou ele, foi uma conspiração. O mundo sempre pensa assim, de forma humana. Porque as coisas de Deus para o mundo são loucura. Nesse versículo 25, nesse inteirinho, a ideia é nesse espaço de tempo, em que eles estavam se perguntando, e agora o que foi? Quem foi que soltou? Quem não soltou? Onde é que eles estão agora? Eles estavam lá pertinho do templo, pregando em voz alta. Debaixo do nariz deles. Esse nosso Deus é maravilhoso, viu? Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Rapaz, agora confundiu tudo. Rapaz, abriu a porta da prisão, esses homens podiam ter, ó. Tem até uma pessoa aqui que diz, ó. Né? Não, senhora? Ó. Ele já sabe o que é isso. Então, eles podiam estar, ó. Mas eles estavam lá no templo, mais perto ainda. Rapaz, é muita coragem. É muito crente esses camaradas, né? Não é não, irmão, são igual a gente. Carne, osso, sangue, temores, família, contas. É igualzinho a gente, cabelo, alguns com mais, outros com menos, como eu. Então, era igual a gente. Mudava talvez a roupa. A roupa naquela época era um pouco diferente. Versículo 25 ainda. Nesse inteirinho, chegou alguém e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Versículo 26. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram como? Sem violência. Por quê? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tem momentos que é assim, irmão. De vez em quando é o próprio povo que quer apedrejar a gente. Por isso não confio no povo. Mas Deus faz isso. Tem momentos que as pessoas não vão ver, não. Não, mas camarada, tem uma coisa diferente aí. Estou tentando matar já tem 1 ano, não morre. Todos os planos que eu fiz não deram certo. Parece uns desenhos animados da minha época, né, que é a década de 80, que tinha um chamado Dick Vigarista. E ele fica fazendo um monte de plano, né, para prejudicar os outros, mas só quem se dava mal era ele. Irmão, eu já tenho uma idade avançada, viu? Aí a gente olha, quem quer fazer o mal para o povo de Deus, está fazendo mal a si mesmo. O máximo que essas pessoas podem fazer com a gente é abreviar o nosso tempo aqui na Terra. E isso pra gente é o quê? Como diria uma crente cheia do Espírito Santo aqui na igreja, pequenininha, é bênção. Não é certa não. E pro céu é bênção. Então, os ímpios, eles ficam assim, se eu matar esse povo, eles vão pro céu, que eles disseram. Se eu deixar eles aqui, não tem prisão que segure. O que eu faço com eles? Por isso que Gamaliel vai dar um parecer daqui a pouco.
Gamaliel era um líder, né, respeitado lá no Sinédrio. Versículo 27. Então eles trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não foi o que eles disseram? Eles disseram isso aonde? No capítulo 4. A gente já leu. Eu vou voltar só para que os irmãos tenham essa convicção. Foi muito perto, né? O texto, no capítulo 4, o apóstolo Pedro fala, né? No versículo 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Versículo 19 do capítulo 4. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar. Mas agora, eles estão debaixo dessa acusação de descumprimento de ordem judicial. A ordem tinha sido dada. Ó, você estava pregando, agora trouxemos você aqui diante da gente, não pregue mais. Porque a partir de agora, o negócio vai pegar do lado de vocês. Ameaçaram eles no capítulo 4. Agora no capítulo 5 a ameaça está se concretizando. Então, versículo 28, expressamente, capítulo 5, versículo 28, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Que nome? Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Um povo que não gosta de doutrina tem um problema sério com a Bíblia, porque a Bíblia ama a doutrina, a sã doutrina. Não, pastor, eu gosto muito de Deus, da igreja, da Bíblia, mas doutrina assim não me dou bem. A pessoa nem sabe o que está falando. E doutrina é um conjunto de ensinos. Expressamente vos ordenamos: encheste vocês Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mas vem cá, não foram eles que disseram para Pilatos que o sangue dele caia sobre nós? Poxa, na igreja tem umas coisas assim também, né? Às vezes a pessoa sai da igreja dizendo: o pastor me expulsou. Eu não me lembro de ter expulsado ninguém. Não é aquela pregação que você falou que quem não quiser ser crente de verdade não viesse mais. Aí eu não vim. Não foi o pastor que expulsou? Não, foi uma pessoa que viu que não era crente de verdade e achou que ganhava mais tempo indo para a praia, jogando bola, dormindo até tarde, do que vindo para a igreja. Então é impressionante como, no final, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de admitir os seus erros. A gente quer sempre colocar os nossos erros na conta de outros. E a gente tem com quem aprender: Adão e Eva. Adão, e aí, você pecou por quê? Foi Eva. Não foi nem Eva, foi a mulher que tu me deste. Ele está botando indiretamente a culpa em Deus. Eva, e aí? Foi a serpente. Ó Deus, o Senhor podia ter guardado melhor o jardim, né? Aí deixa entrar essa cobra aí, essa cobra me enganou, eu comi. A gente tem, sempre na nossa vida, a gente tem essa questão de culpar os outros. Às vezes tem gente que culpa: porque eu nasci nessa cidade, porque minha vida é assim, porque eu não posso ter a vida do filho do príncipe Charles, porque eu não nasci na família da rainha da Inglaterra, que já morreu até, né? Agora é um rei. Porque eu não sou contraparente de Bill Gates, porque eu não nasci lá com aquele pessoal lá que mexe com petróleo no Oriente Médio. Então, se você tivesse nascido lá, a probabilidade de você ouvir o Evangelho é quase nula, porque lá é tudo islamismo. Então, mas a gente sempre tem isso. A minha vida é muito difícil nisso. Mas
irmão, pare. Até os ímpios, irmãos, eles dão assim... um testemunho que envergonha a gente. Não sei se envergonha você, mas a mim envergonha. E o próprio Senhor Jesus diz isso, que os servos das trevas são mais prudentes, infelizmente, em muitos aspectos, do que os servos da luz. Não deveria ser assim. Eu estava vendo, uma reportagem, eu não li a reportagem, mas vi assim, a capa, e aquilo assim realmente me chamou a atenção. Esse jogador que a gente já chamou de Ronaldo Fenômeno, mas depois apareceu tanto Ronaldo que agora chamam ele de Ronaldo Nazário, não é um negócio assim? Irmãos, ele começou a jogar no Cruzeiro, hoje ele é dono do clube. Aí você pensa assim, mas por que ele começou a jogar no Cruzeiro se ele é carioca? Porque ele fez vários testes para o Flamengo e não foi aceito na peneira do Flamengo. Um outro jogador que ficou muito rico, também Ronaldo, mas é o Gaúcho, jogava descalço porque o pai não tinha condição de comprar chuteira, até alguns anos de idade. Não foi desculpa para eles não se darem bem na carreira que eles escolheram, que era jogar futebol. Aí a gente, por qualquer desculpa, a gente diz que não dá. Qualquer dificuldade, pastor, não deu. Agora ser cristão para mim está muito difícil, porque eu pensei que era uma montanha assim, mas a montanha parece mais alta do que o Everest. Então, entrega os pontos. Você sabe o que você está dizendo? Eu sei que eu vou para o inferno, mas é isso aí. Então tá bom. E outros ainda preferem criar um engano muito maior, porque esses que sabem que vão para o inferno, pelo menos são sinceros. Mas tem gente que acha que pode ser um cristão meia boca na igreja e que ainda vai para o céu. Não sou aquele cristão. Não tenho mais tempo nenhum para Deus. Minha vida é voltada somente para o meu umbigo. Mas eu acho que eu vou para o céu. É sério. Então eu não sei quem é o seu Deus, porque se for da Bíblia, você não está indo para esse céu não, da Bíblia não. Então a gente tem essa facilidade, irmãos, de acreditar em mentiras e de rejeitar a verdade. E de colocar a culpa nos outros. Não, irmãos, pare de justificar a sua injustiça pela injustiça alheia. Cada um dará conta de si diante de Deus. A gente não vai chegar lá e dizer, Senhor, eu fiz isso de errado, mas foi porque fulano fez primeiro. Pois é, os dois vão para o mesmo lugar. E pode ser que fulano, que você disse que fez primeiro, nem vá, porque ele se arrependeu e creu. Então é importante que a gente entenda, é sério o que está escrito aqui. Tem que levar a sério. E evangelho, igreja, não é oba-oba. Aqui não é um centro de amparo. Aqui não é um lugar onde você vem para se sentir motivado. Não é um centro de palestras motivacionais. Não, igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo, é uma antessala do céu. Então é preciso que a gente leve mais a sério, irmãos. E a gente vê na Bíblia pessoas que viviam e levavam a sério. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? Trouxeram eles. Versículo 29. Agora Pedro vai falar. Eu já vou concluir, viu, irmãos? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. O primeiro aprisionamento foi quem? Pedro e João. Agora está todos os apóstolos juntos. Todos os apóstolos. Antes, importa, eles repetem. Eles já tinham dito isso. Percebe que em alguns momentos a gente tem que repetir? Aconteceu isso, por exemplo, com Sadraque, Misaque e Abednego.
Eles não se ajoelharam quando o rei olhou de lá e disse: como é? Quem é aqueles três que não se ajoelham? Você não ajoelha por quê? Não, a gente é crente, a gente só se ajoelha a Deus. E essa estátua aí não tem nada de Deus. Ó, vou dar outra oportunidade, viu? Não percam não. Vai tocar os instrumentos musicais, e aí todo mundo vai se ajoelhar, vocês também se ajoelhem, porque senão eu vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais quente e jogo vocês lá dentro. Há uma repetição. E eles dizem de novo. Olha, o nosso Deus pode nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas ainda que Ele não nos livre, a gente não vai se ajoelhar a outro Deus. Não é assim que está escrito lá em Daniel, irmãos? O mundo muitas vezes vai nos colocar, e Deus vai permitir isso, que a gente seja colocado em um estado, parece que a gente está repetindo a cena. Na verdade não, é para confirmar. Será que aquilo que você falou você confirma de novo? Será que se a ameaça for maior, você confirma de novo? Porque deixa eu lhe dizer, na primeira prisão eles não apanharam, mas aqui vai apanhar. E aí? Uma coisa é quando está na ameaça, irmãos, que já assusta. Outra coisa é quando a ameaça se concretiza. Então, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Você pensa assim também? Você também pensa desse jeito? É preciso que a gente leve em consideração isso, irmãos. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. O que eles estão fazendo aqui? O que a gente tem que fazer diante de qualquer pessoa que ainda não conheceu o Evangelho? E você vai se assustar, porque às vezes você vai falar isso aqui para uma pessoa que se identifica como evangélico ou evangélica há 20 anos. E você vai ter que pregar o Evangelho para essa pessoa. E a pessoa vai dizer: e é assim? É? Ah, eu não sabia. E você ficava fazendo o que lá na sua suposta igreja? Ah, não, lá a gente tinha o coral de mulheres, o coral de casais, o coral de crianças. A gente tinha o grupo das cestas básicas, o grupo do sopão, o grupo disso, o grupo daquilo. E não tinha negócio de estudo bíblico, não. Tá, tinha um negócio de um EBD, mas ninguém ia. E o culto como era? Ah, 90% avisos, pedição de dinheiro e alguém querendo aparecer, dizendo alguma coisa. E 10% falava um versículo lá, mas não explicava nada, eu nunca aprendi nada. Em 20 anos de igreja. Isso é realidade, irmãos. Aí a pessoa às vezes congrega numa igreja dessa, para aprender alguma coisa, se inscreve num curso de teologia, que é pior ainda. Ele vai aprender um monte de teologia errada. E ainda pagando. Porque o lugar de você aprender Bíblia, onde é? Na igreja, não é em seminário teológico. Lugar de se fazer servos de Deus, onde é? Onde é? Não, no céu. Orai para o Senhor da Seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Nem igreja, nem seminário produz ninguém. Os seminários produzem são profissionais da fé. Deus não aceita que você e eu façamos da fé uma profissão, um meio de ganhar vida. Não. Ele não aceita isso. E como igreja nós nem pensamos nisso como possibilidade, porque sabemos que só pensar isso é abominação aos olhos do Senhor. Então aqui a gente olha para essa realidade. Homens que não temem a ameaça, o confronto, porque eles sabem, eles conhecem o Deus que eles professam. Percebeu que a nossa oração tem que ser de verdade? Quando a gente chegar em casa e orar, em qualquer lugar,
Né? Falo em casa porque normalmente é onde a gente tem mais tempo, né? Para procurar o lugar em secreto e orar a Deus. Tem que ser um relacionamento real, irmãos. Você tem que saber que você está falando com Deus que viu você o dia todo. Às vezes, assim, eu me assusto, porque essa é a nossa inclinação, é a minha, sou um vigiar. Às vezes a gente tem comportamentos durante o dia que a gente se envergonha do ponto de vista cristão, e a gente faz uma oração de noite como se Deus não tivesse visto aquilo que a gente fez durante o dia. Ele viu. Então, é preciso que o nosso relacionamento com o Senhor seja mais sincero, mais real. Como é que a gente chama Deus de Senhor se a gente não está disposto a obedecer? Não é assim que está escrito em Malaquias? Eles dizem que eu sou o Deus de vocês, né? Cadê a honra? Eles dizem que eu sou o pai de vocês, né? E aí, como é? Cadê? Nós, como cristãos, recebemos do Senhor Jesus esse presente maravilhoso que é a compreensão de que Deus é nosso Pai. Quando vocês orarem, Pai nosso que estás no céu. Olha que maravilha. Mas se Deus é o nosso Pai, qual é o primeiro mandamento com promessa para que tudo lhe vá bem? Honrai pai e mãe. Tem um pai mais importante do que Deus? Não. Percebe que aquele que pensa que está honrando pai e mãe, desonrando a Deus, não sabe nem o que é honrar pai e mãe? Não sabe. Então aqui ele diz, já concluindo, viu, irmãos? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. Irmão, tem que falar a verdade. Ah, pastor, mas a pessoa vai ficar machucada, a pessoa vai ficar magoada. A gente assiste o mundo agredir todo dia, o tempo todo, nosso Deus, e a gente não vai falar nada? Principalmente quando Deus nos dá uma oportunidade. É por isso que os cristãos oravam: Senhor, nos abre porta. Abrir porta na Bíblia nunca é para emprego. Embora muita gente use isso. Abrir porta é abrir oportunidade de pregação. Então, uma oportunidade de pregar, Senhor, para que pessoas possam ser alcançadas e salvas. Então aqui, eles corajosamente falam a verdade. Por quê? Porque mesmo esse grupo tão perverso, você sabia que vai aparecer lá na frente em Atos um monte de fariseu que está se arrependendo e crendo em Cristo? Sabe quem provavelmente devia estar por aqui? Logo, logo vai aparecer um tal de um Saulo de Tarso. Então, essas pessoas que hoje muitas vezes fazem ameaças, amanhã podem ser companheiros nossos de jornada. Basta uma palavra do Senhor. Faça-se a luz. Pronto. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Vocês fizeram isso com Jesus. Talvez vocês queiram esquecer, mas a gente não vai deixar que vocês se esqueçam disso. Deus, porém, com a sua destra, a ideia de destra é a mão que a gente faz as coisas. Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Você entende quem é Jesus para o seu povo? A fim de conceder a Israel o arrependimento. Percebe que tudo começa com o arrependimento. Quantas pessoas você conversa na igreja hoje? Não sei se vocês ficam assustados. Eu fico. Se é crente, sou. E aí, irmão, como foi o processo de arrependimento? Que é isso? Não, porque, gente, você não se arrependeu da vida passada? Eu não, eu faria tudo de novo. Mas como assim? Ninguém falou isso não, pastor. Só disseram que eu tinha que levantar a mão, repetir uma oração, ler a Bíblia, fazer umas orações aí com Deus. Negócio de arrependimento. Não, eu sou assim. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela.
Não, irmão, o crente é uma nova. Isso começa com arrependimento. Ai de mim, miserável homem que sou. Arrependimento, irmãos. A palavra traz a ideia de mudança de pensamento. É o arrependimento que nos leva à conversão. São sequências no plano de salvação na vida dos seus, que começou antes da fundação do mundo com a nossa eleição. Então, o arrependimento e a remissão de pecados. O que é remissão? Perdão. Por isso que Jesus ensina, lá nos evangelhos ele diz, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. E quantas pessoas estão hoje na igreja? Zero arrependimento. Zero. Pior, tem gente que ainda diz que se arrependeu, mas e cadê os frutos dignos de arrependimento? Porque é isso, irmãos, nós somos pessoas, temos um coração tão enganoso, que a gente pode dizer que se arrependeu, sem nunca ter se arrependido. Dá um exemplo na Bíblia, Saul. Se você prestar atenção, quantas vezes Saul disse, Davi, eu fui louco e persegui você, você é uma pessoa tão especial de Deus. Davi, não quero mais te matar. Dá 2 minutos, quero te matar. Quem transar o pescoço de Davi, vai isso e aquilo. Sabia que até Faraó disse que se arrependeu? Faraó disse que se arrependeu. Mas cadê o fruto de arrependimento dele? Não tem. Sabe outro que disse que se arrependeu também? O esposo de Jezabel, Acabe. Ele até chorou. Mas não foi arrependimento de verdade. A Bíblia está repleta de pessoas assim. Arrependimento, irmãos, tem que ser de verdade. É uma mudança total no nosso pensamento. A pessoa muda. A pessoa achava que bom era fazer o mal. Nós éramos assim antes da conversão, antes da regeneração. Quando de fato o dom do arrependimento nos alcança, a gente percebe o quão perverso nós somos capazes de ser. E a gente tem medo de nós mesmos e do que podemos fazer. Por isso que a gente vigia tanto. Porque no pecado do outro não me leva para o inferno, é o meu. Então, arrependimento e a remissão de pecados. Sem isso, ninguém entra no céu. Ah, mas é pela graça. Mas essas são as evidências que a graça nos alcançou. Uma das coisas que a gente recebe com a graça é como se fosse um pacote que nos alcança. É o arrependimento. Se você não está arrependido, a graça nunca lhe agraciou. Quero concluir. Mas é sério, vou concluir mesmo. Versículo 32 é o último que a gente vai falar hoje. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E é preciso, irmãos, que a sua vida, que a minha vida, seja um testemunho vivo de que Jesus é real. Como é que a gente vai pregar o Evangelho para alguém se a nossa vida nunca foi transformada? Se a nossa mente não foi mudada? Se os nossos comportamentos não foram mudados? Se as nossas atitudes não foram mudadas? Como é que a gente vai pregar para alguém, irmãos? Como é que a gente vai ser um testemunho, uma testemunha, do Evangelho de Cristo, se nós não damos um bom testemunho? Nossa geração é a geração que diz o quê? Não olhe para mim, olhe para Cristo. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Está assim, pastor, na Bíblia. Correi com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não, ali o autor da carta aos Hebreus está falando da gente correndo na fé. Ele está falando de evangelismo ali, não. E nem está falando da gente, da responsabilidade que a gente tem de
alimentar na fé os mais novos. Essa responsabilidade de ser luz, de ser sal. De dizer, não, meu irmão, eu não sou perfeito não, mas o Senhor Jesus me colocou no caminho certo, o Espírito Santo tem me guiado, vamos junto. Eu estou indo para o céu, você quer chegar lá? Vamos junto. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade, esse compromisso, essa certeza, que beira até, no ouvido de alguns, beira o orgulho. Mas quando é a Bíblia que nos autoriza, irmãos, aí não é orgulho. Quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, o que é que ele diz para aquele rei? Ó rei Agripa, se por muito ou por pouco, porque Agripa disse ao Paulo, quase que você me convenceu a me tornar um cristão. Faltou um pouquinho. Pegou bem, viu, Paulo? Acho que Paulo está ligando para pregar bem. Paulo faz de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Ele só reagripa, se por pouco ou por muito, não importa. O que eu de fato queria é que vocês, todos que me ouvem, se tornassem iguais a mim. Com exceção dessas cadeias, porque nem todo mundo precisa ser preso como eu sou. Mas todo mundo tem que ser crente se quiser ir para o céu, em Cristo Jesus. Mas Paulo se acha, né? Não, Paulo não se acha, Paulo foi achado. Quando a gente foi achado, significa que a gente não está mais perdido. É como, por exemplo, irmãos, existem irmãos aqui, que congregam conosco, que moram aqui no Alto das Pombas. Eu não sei andar direito aqui no Alto das Pombas, né? Apesar de já estar evangelizando, de já ter ido em alguns lugares, né? Mas eu não conheço todo o Alto das Pombas, mas tem irmão que conhece. Que ele não se perde aqui. Ele sabe, não, se descer aqui dá não sei aonde, se dobrar aqui vai para ali, se fazer assim faz ali, está ali, ó. Você sabe onde você está. Essa é a ideia de aquele que foi achado. A gente estava perdido, mas a gente foi achado. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós estávamos apagados, mas o Senhor acendeu a sua luz em nós e nos colocou como luzeiros para iluminar, de maneira que quando alguém passe, não fique mais no escuro, mas a luz possa mostrar o caminho. Você e eu somos essa luz, deveríamos ser. E aqui a gente está vendo quem vive como luz, é isso aqui, ó. Nós somos testemunhas deste fato. O Senhor mudou a minha vida. Testemunho não é o que você vem aqui na igreja e fala. Tem gente que ganha até dinheiro com isso. Principalmente pessoas que eram famosas, né, na sua vida, né, que não mudou, mas que aparentemente mudou, né? Aí a pessoa diz, porque lá no passado eu era um roqueiro, usava droga, eu era um traficante, fazia isso. Aí Jesus entrou na minha vida, agora eu ganho a vida dando esse testemunho fajuto. Isso não é testemunho, não. Testemunho você não dá de púlpito. Testemunho você dá no dia a dia. Testemunho você dá na padaria, no mercado, no trânsito, no ponto de ônibus, no seu trabalho, na sua casa. Esse é o seu testemunho. Testemunho você dá na igreja entre os irmãos. Irmãos que estão fracos na fé olham para você e dizem, não, vamos lá. Isso é testemunho. Então, somos testemunhas destes fatos. Isso pode ser visto em nós. Como é que diziam de Pedro? Rapaz, esse homem teve com Jesus, porque você viu a maneira que ele fala? Então, até a maneira de Pedro falar denunciava ele. É como o John Bunyan diziam que se cortasse a pele de John Bunyan não saía sangue, saía versículo bíblico. E John Bunyan não conseguia responder nada, nem falar com ninguém, sem falar pelo menos um versículo bíblico na resposta, na pergunta, em tudo. Tudo que ele falava, fazia, versículo bíblico.
O homem Bíblia está chegando. Quem dera, né? Que a gente desse mais valor. Nós somos testemunhas destes fatos. Bem assim é o Espírito Santo, que Deus outorgou a todos. A todos? Não? Aos que... Então, quando você vê uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo e está vivendo uma vida toda desordenada, e aí, me diga, que espírito é esse? Não é só dizer que tem o Espírito Santo, não, irmão. Você vê quem tem o Espírito Santo e quem não tem. É como, por exemplo, a pessoa diz, eu tomei banho. Aí você chega perto e sente que a pessoa não tomou. Porque o aroma... Por exemplo, a pessoa diz, tem bateria. Mas a gente viu que não tinha. Mas, olha, já jogou uma pilha no chão, viu? Que a culpa foi da pilha. Amém. Glória a Deus. Estou brincando com o bichinho. É que o pastor fala demais. Ele faz o planejamento. Não, pastor, vou pregar uma hora certinho, vai dar. Aí ele passou de uma hora, aí vamos ver. Então, irmãos, é preciso que a gente entenda obedecer. E tem uma passagem no Antigo Testamento que diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Se você tomar cuidado com a sua mão e ela não se tornar um instrumento de pecado na sua vida, você não vai precisar decepar ela. Você sabia disso? Ou você está esperando que sua mão se torne um instrumento de pecado na sua vida para você cortar ela? Porque você acha bonito ter um membro decepado, é isso? Você está esperando que o seu olho seja um instrumento de queda na sua vida para você arrancar? Por que você não pode direcionar a sua vista para coisas santas antes que a sua visão seja contaminada? Por que você não toma cuidado onde pisa para que o seu pé não seja contaminado e você depois tenha que cortá-lo? Obediência, irmãos. Obediência. O apóstolo Paulo, quando está ensinando para a gente sobre a ceia, o que ele diz? Se nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser disciplinados pelo Senhor. Bom, que bom ser disciplinado pelo Senhor, é sinal de que somos filhos. Sim, irmãos, é sinal que somos filhos. Mas não é bom ser disciplinado pelo Senhor porque a gente está fazendo coisa errada. Pergunte a Sansão se foi bom ficar cego. Pergunte a Davi se foi bom perder filhos, como ele perdeu vários. Pergunte a Moisés se foi bom ele ouvir de Deus: ó Moisés, vou deixar até você ver a terra prometida, mas você não vai entrar. Você se lembra, Moisés? Daquele dia que eu falei com você, fala com a rocha, e você ficou tão agoniado com o povo falando, que você se irou e bateu na rocha. Pois é, a rocha era eu. Você não vai entrar. Quer dizer que Moisés fez aquilo tudo. Homem... E a Bíblia diz que Moisés é um homem manso. E ele deu uma paulada na rocha. E por isso não entrou na terra prometida. Somente duas pessoas, entraram daquele grupo que saiu do Egito: Josué e Caleb. Toda uma geração pereceu no deserto por conta da desobediência. Está lá em 1 Coríntios, para o nosso exemplo. Deus matou todos os que não obedeceram, os que não creram de verdade, porque a fé é demonstrada pela obediência. Como é que eu digo que eu creio e não obedeço nada do que o meu Deus que eu creio falou? Deus diz: olha, você acredita em mim? Acredito. Então pela direita. Aí você: agora mesmo que eu vou pela esquerda. Mas minha cara, você não disse que acreditava em Deus? Eu acredito, mas eu sei que Deus sempre me coloca em caminhos estreitos, então eu vou logo pela esquerda. Ainda mais que lá onde eu congrego tem
tem um papel bem grande com a frase, a porta é estreita, o caminho também que leva o céu é muito apertado. Então se Deus diz, vai pela direita, eu já sei que vai ser o quê? Apertado, então eu vou pela esquerda. No final vai estar no mesmo lugar, vai não. Caminho apertado vai dar num lugar, e o caminho largo vai dar em outro lugar. Então é importante que a gente entenda. Obediência. É isso que a gente não vai aprender na maioria das igrejas. É isso que a gente não tem ouvido na maioria dos cultos. Obediência. Você tem que obedecer. Não é só conhecer. Conhecer a Bíblia é muito importante. É muito importante conhecer os princípios sagrados, mas é importante para obedecê-los. Não simplesmente para conhecê-los e depois desprezá-los, porque aí a condenação é ainda mais severa. E é isso que às vezes a gente tem visto, não aqui, mas em lugares longe daqui, porque vocês são muito crentes. Mas às vezes a gente percebe quase que uma curiosidade, né? Um desejo de conhecer um pouco mais da teologia correta, da Bíblia, mas não é para obedecer, é só para saber mesmo. É como uma pessoa que diz assim, não, eu acho bonito jardinagem. Eu acho, sabe? Mas não tenho o menor talento para jardinagem. Acho que eu não tenho talento para nada. Por isso que Deus me chamou para pregar. Então, tem gente que tem talento para jardinagem. Tem gente que gosta de jardinagem. Não, irmãos. Nós temos o conhecimento para praticar. Para nos tornarmos melhores servos e servas. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia tão abençoado, pela Tua presença, Senhor, sentida nos quatro cantos desse local, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque mesmo nas mais turbulentas e tempestuosas tempestades, podemos ver o Senhor sempre conosco, no barco. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua presença constante. Mesmo em nossa imensa fraqueza, em nossa fé tão pequena, Senhor. Mas é verdadeira, porque foi o Senhor que nos deu. Obrigado, Senhor, por nos manter no caminho. Não nos deixa, Senhor, sair dele. Não nos deixa, Senhor, entregues aos nossos raciocínios, sentimentos, e nem a qualquer tipo de outra influência. Que no primeiro momento parece maravilhoso, mas são caminhos de morte, porque nos levam para longe de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos mantém sempre perto de Ti. É onde nós queremos estar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos socorre no processo de santificação, Senhor. Ajuda-nos a ser mais e mais santos, como o Senhor é santo. Vivendo uma vida separada dessa geração adúltera e perversa, evidenciando pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras. Nós somos Teus e que o Senhor é nosso. E nada pode nos separar desse amor que nos uniu para sempre. Despede-nos em paz e que a Tua paz, Senhor, esteja sempre conosco, para que mesmo diante de obstáculos e desafios possam nos dar medo, mas que a confiança e a fé que o Senhor nos concedeu nos ajude a vencer e superar cada um deles pela fé.
seja assim, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de falar para você: Deus é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.